bom, pessoal? Meu nome é Sagi Salles, sou doutor em Filosofia pela Federal do Rio de Janeiro. Estou aqui para apresentar minha palestra para o ENFA-ENIF. O título da palestra é Contra a Verdade e a Falsidade, como a vagueza revoluciona o que pensamos saber sobre a linguagem e o mundo. Apesar do título megalomaníaco, meu objetivo aqui é bastante simples para começo de conversa. É uma palestra introdutória, tá? Meu objetivo aqui é bastante direto, bastante simples. Eu vou tentar motivar uma determinada perspectiva relativamente radical acerca da linguagem. Então, eu não vou tentar apresentar nenhum argumento decisivo a favor dessa perspectiva, mas vou tentar mostrar que tipo de motivação pode levar alguém a começar a considerá-la uma hipótese genuína. Então, claro, você pode chegar ao final dessa palestra convencido de que, sem estar minimamente convencido de que a perspectiva apresentada é verdadeira, mas se eu tiver sucesso, você vai chegar ao final da palestra pelo menos convencido de que ela não é uma perspectiva que surge do nada, de que existe motivação, que existem motivações para ela. Tá? Aquela é uma tese motivada. Então vamos começar, né? Para começo de conversa, eu vou estabelecer algum vocabulário aqui, tá? A palestra é sobre vagueza, mais especificamente sobre predicados vagos. A vagueza é uma propriedade de diferentes categorias linguísticas, então você tem termos singulares vagos, quantificadores vagos, predicados vagos e por aí vai. Por simplicidade, vamos focar exclusivamente no caso dos predicados, tá? Eu vou ignorar outras categorias lógicas. Bom, pois bem, predicados vagos são predicados como alto, baixo, maduro, grande, pequeno, jovem, adulto, idoso, vivo, morto e por aí vai. Tá? Todos esses exemplos que eu dei aqui são exemplos de predicados vagos. E, na verdade, é bem provável que a maior parte das expressões de nossa linguagem sejam vagas e, certamente, a maior parte dos nossos predicados são vagos. A maior parte dos predicados da linguagem natural, a linguagem que a gente usa cotidianamente, a linguagem que eu estou usando aqui para me comunicar com vocês, é vago. Tá? Pois bem, há muitos modos de se definir esses predicados, de se caracterizar esses predicados, há muitas caracterizações iniciais diferentes desses predicados. Quando eu digo muitas, realmente muitas. Tá? Eu vou aqui já partir de uma sem debater as diferentes caracterizações iniciais. Essa caracterização inicial da qual eu parto diz que um predicado é vago somente se for impreciso. Bom, mas o que é um predicado impreciso? Um predicado é impreciso, por sua vez, somente se não possui uma fronteira, não existe uma fronteira entre os casos aos quais ele se aplica e os casos aos quais ele não se aplica. Mas o que exatamente é isso? Para tentar clarificar essa ideia, tente imaginar, por exemplo, uma sequência que vai do A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6 até o A10.000. Tá? Cada Azinho desse vai ser um indivíduo qualquer. E o número acoplado a esse Azinho vai ser o número de cabelos desse indivíduo. A gente vai simular aqui que o único item relevante, o único padrão relevante para a aplicação de careca é o número de cabelos que alguém tem na cabeça. Então, A0 é uma pessoa com 0 fios de cabelo. A1 é uma pessoa com 1 fio de cabelo. A2, uma pessoa com 2 fios de cabelo e assim por diante. Né? Então, imagine essa sequência ordenada. Tá? Você pode imaginar a sequência aí. O que acontece? Ao dizer que não há uma fronteira entre os casos aos quais o predicado careca se aplica e os casos aos quais o predicado careca não se aplica, eu estou dizendo que nessa sequência não vai ter um último caso ao qual careca se aplica imediatamente seguido de um primeiro ao qual careca não se aplica. Então imagina que você está com a sequência e está aplicando careca, o predicado careca. Careca se aplica a 0, careca se aplica a 1, careca se aplica a 2, careca não se aplica a 10.000, careca não se aplica a 9.999, careca não se aplica a 9.998. Mas não há um número n tal que careca se aplica a um indivíduo com n fios de cabelo, a n, e não se aplica ao vizinho imediato dele, ao indivíduo com n mais 1 fios de cabelo, a n mais 1. Seria absurdo, por exemplo, dizer que n é, por exemplo, 4.975. Suponho
que careca se aplica a uma pessoa com 4.975 fios de cabelo, mas já não se aplica a uma pessoa com 4.976 fios de cabelo. Isso parece bastante absurdo, né? Essa ideia de que careca estabelece uma fronteira entre os casos aos quais ele se aplica e os casos aos quais não se aplica, soa altamente contraintuitivo. Predicados vagos têm essa propriedade, eles não estabelecem essa fronteira, tá bom? Isso funciona para a maior parte dos predicados da nossa linguagem. Como eu disse, jovem, não existe uma fronteira entre jovens e não jovens, não existe uma fronteira entre alto e não alto, entre magro e não magro, entre grande e não grande, entre maduro e não maduro, entre vivo e não vivo, e por aí vai. Tá? Se a gente quiser uma caracterização um pouco melhor, né, dessa ideia de imprecisão, a gente pode caracterizar da seguinte forma. Um predicado é preciso se existe uma fronteira entre os casos aos quais sua aplicação gera algum valor de verdade particular e os casos aos quais sua aplicação não gera aquele valor de verdade. Correspondentemente, um predicado é impreciso somente se não existe essa fronteira, ou seja, um predicado é impreciso somente se não existe uma fronteira entre os casos aos quais sua aplicação gera um valor de verdade particular e os casos aos quais ele não gera aquele valor. Então, imagina novamente aquela sequência. Se eu aplicar careca, que vai de A0 até A10.000, se eu aplicar careca a A0, eu gero uma frase verdadeira, né? Se eu aplicar careca a 1, eu gero uma verdade. Careca a 2, eu gero uma verdade. A minha ideia aqui é que não existe um último caso ao qual a aplicação de careca gera uma verdade, imediatamente seguido de um primeiro ao qual não gera uma verdade. Similarmente, se eu aplicar careca a 10.000, eu gero uma falsidade. Uma pessoa com 10.000 fios de cabelo na cabeça não é careca. Se eu aplicar careca a 9.999, eu também gero uma falsidade. E assim sucessivamente. Mas não há um último caso ao qual a aplicação de careca gera uma falsidade, imediatamente seguido de um primeiro ao qual não gera uma falsidade. Então o ponto aqui é o seguinte, se um predicado é impreciso somente se não há uma fronteira entre os casos aos quais a aplicação dele gera um determinado valor de verdade e os casos aos quais a aplicação dele não gera aquele valor. É relevante que esse valor é verdadeiro, falso ou qualquer outro. Não pode haver essa fronteira. Vamos tentar mostrar que tipo de motivação, eu não vou prestar nenhum argumento decisivo a favor dessa caracterização de imprecisão, mas eu vou tentar mostrar o tipo de motivação que pode levar a essa caracterização. Para começar a ver isso, a gente pode ver isso para começar comparando o que eu vou chamar aqui de imagem clássica, tripartida e gradualista dos predicados vagos. Tá? Ou dos predicados geral, tanto faz. Né? Mas então, vamos para a imagem clássica. Comece com a imagem clássica. De acordo com a imagem clássica dos predicados vagos, um predicado vago divide o mundo em duas partes, que a gente pode chamar de extensão positiva e extensão negativa. Então, um predicado como careca divide o mundo em duas partes, a extensão negativa de careca e a extensão positiva de careca. O que é a extensão positiva de careca? A extensão positiva é formada por todos os casos aos quais a aplicação do predicado careca gera uma verdade, enquanto a extensão negativa é formada por todos os casos aos quais a aplicação do predicado careca não gera uma verdade, ou melhor, gera uma falsidade. Tá? Então, de acordo com a imagem clássica, todo objeto do domínio de aplicação de careca está ou na extensão positiva de careca ou na extensão negativa de careca. Tá? Careca estabelece uma distinção exaustiva e mutuamente exclusiva. Pois bem, essa imagem é quase sempre tida como inaceitável para a vagueza. Tá? E a razão pela qual ela é quase sempre tida como inaceitável para a vagueza é que ela coloca fronteiras que são incompatíveis com a natureza da vagueza. Né?
É incompatível com a natureza da vagueza de Careca que exista uma fronteira exata entre os casos aos quais a aplicação de Careca gera uma verdade e os casos aos quais a aplicação de Careca gera uma falsidade. Seria absurdo dizer, por exemplo, que existe um número n tal que a aplicação de Careca a uma pessoa com n fios de cabelo gera uma verdade, mas a aplicação de Careca a uma pessoa com n mais 1 fios de cabelo gera uma falsidade. Então essa imagem é geralmente rejeitada por essa razão. Até aí tudo bem, eu não vou aqui argumentar contra ela, estou dizendo que ela geralmente, nem todo mundo rejeita ela para vagueza, alguns aceitam ela para vagueza, mas a maior parte dos filósofos, talvez a maior parte dos filósofos rejeitam essa imagem para vagueza, precisamente porque ela é incompatível com o sentido no qual predicados vagos são destituídos de fronteira. Existe uma imagem alternativa, uma solução alternativa, que é a seguinte, olha, de fato, o Careca aceita uma extensão positiva e aceita uma extensão negativa. Mas não existe uma fronteira precisa entre a extensão positiva e a negativa, porque existe uma penumbra entre os dois, entre as duas. Então tem extensão positiva aqui, extensão negativa aqui e uma penumbra no meio. O que é essa penumbra? Vamos relembrar. A extensão positiva do predicado é formada por todos os objetos aos quais a aplicação do predicado gera verdade. A extensão negativa do predicado é formada por todos os objetos aos quais a aplicação do predicado gera falsidade. A penumbra são os casos indefinidos. A aplicação do predicado a objetos da penumbra gera o valor indefinido, ou melhor, gera nem verdadeiro nem falso. Ou ainda, em outras palavras, nem gera uma verdade, nem gera uma falsidade. Isso é relativamente intuitivo, olha só. Parece mesmo, igual eu falei naquela sequência nossa lá, parece que se eu aplicar a 0 aos primeiros itens, se eu aplicar Careca aos primeiros itens da sequência, a 0, a 1, a 2 e por aí vai, eu vou ter uma verdade. E parece que se eu aplicar Careca aos últimos itens da sequência, a 10.000, a 9.999, por aí vai, eu vou ter uma falsidade. Mas parece que, pelo menos em alguns casos, alguns itens lá no meio, a aplicação de Careca a eles vai ser tal que nem vai gerar uma verdade, nem vai gerar uma falsidade. Pensa uma pessoa com, sei lá, com 88% da cabeça coberta por cabelo. Essa pessoa é careca ou não é careca? É plausível dizer que a aplicação de Careca a ela nem gera uma verdade, nem gera uma falsidade. Ela é indefinida, ela é um caso indefinido. Ela está na penumbra de Careca. Então essa imagem, que eu vou chamar de imagem tripartida, coloca uma penumbra, tá, entre a extensão positiva e negativa. E ao fazer isso, claro, ele evita dizer que existe uma fronteira entre a extensão positiva e negativa. Por que essa imagem, penso eu, é insatisfatória? Porque ela, na verdade, postula duas fronteiras, e cada uma dessas fronteiras é tão implausível quanto a fronteira postulada pela imagem clássica. Repara, agora vai ter uma fronteira entre a extensão positiva de Careca e a penumbra. E vai ter outra fronteira entre a penumbra e a extensão negativa de Careca. Nós temos agora duas fronteiras. Pensa lá, ó, Careca se aplica a 0, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5. Vai chegar algum momento, um número n e tal, que a aplicação de Careca a n gera uma verdade, mas a aplicação de Careca a n mais 1 nem gera uma verdade, nem gera uma falsidade, gera indefinido. Está aí nossa fronteira, a primeira. E vai ocorrer a mesma coisa lá entre um último caso ao qual a aplicação de Careca gera indefinido e imediatamente seguido de um primeiro ao qual a aplicação de Careca gera falso. Então essa teoria postula duas fronteiras. Por que isso é um problema? Aqui eu vou deixar o seguinte desafio para vocês. Tentem achar uma única razão que torne essas duas fronteiras, cada uma dessas fronteiras, mais plausível do que aquelas postuladas pela imagem clássica. Todas as razões que vocês encontrarem a favor de que aquela fronteira da imagem clássica é inaceitável, também podem ser usadas a favor de que a fronteira da imagem tripartida é inaceitável. Então, não faz sentido rejeitar a imagem clássica em nome da tripartida. Na verdade, a imagem tripartida, penso eu, é menos plausível que a imagem clássica, na medida que ela postula duas fronteiras ao invés de uma só. Então, beleza. A imagem tripartida parece também postular fronteiras inaceitáveis. Uma terceira opção é o que eu chamo aqui de imagem gradualista. A imagem gradualista diz o seguinte, olha, você tem
de fato, careca, há casos aos quais a aplicação de careca gera verdade, há casos aos quais a aplicação de careca gera uma falsidade. Mas verdade e falsidade admitem graus. Então, o que acontece? Na verdade, o que acontece é o seguinte, você não vai passar dos casos aos quais careca se aplica em grau, dos casos aos quais a aplicação de careca gera uma verdade para os casos aos quais a aplicação de careca não gera uma verdade. O que vai acontecer? Quando você vai lá naquela sequência que vai de A0 até 10.000, careca se aplica em grau 1, ou seja, grau 1 é totalmente verdadeiro. A aplicação de careca gera uma verdade em grau 1. A aplicação de careca a uma pessoa com 0 fios de cabelo. A aplicação de careca a uma pessoa com 1 fio de cabelo gera uma verdade em grau talvez um pouquinho menor que 1. A aplicação de careca a uma pessoa com 2 fios de cabelo gera uma verdade só um pouquinho menor do que o grau anterior, e por aí vai. Claro, o grau vai reduzindo pouco a pouco até você chegar a 10.000. Uma pessoa com 10.000 fios de cabelo. A aplicação do predicado careca a essa pessoa gera uma verdade em grau 0, ou seja, totalmente falso, nada verdadeiro. Então a ideia aqui é que verdade admite graus, e não existe nenhuma mudança brusca naquela sequência. O que acontece é que o grau de verdade gerado pela aplicação de careca vai diminuindo pouco a pouco, passando do 1 pelo 0, mas pouco a pouco, sem ter nenhuma mudança brusca. Então não existe uma fronteira nítida entre os casos aos quais careca se aplica em grau 1 e os casos aos quais careca se aplica em grau 0. O que acontece é que o grau de aplicação de careca vai abaixando pouco a pouco na medida em que você vai avançando na sequência. Beleza? Qual o problema dessa imagem gradualista? Bom, é que ela postula fronteiras que são tão inaceitáveis quanto aquelas postuladas pela imagem clássica e aquela postulada pela imagem clássica e aquelas postuladas pela imagem tripartida. Que fronteiras são essas? Bom, pense só. A gente sabe que a gente está aceitando aqui que a aplicação de careca a uma pessoa com 0 fios de cabelo, a 0, gera uma verdade em grau 1. E a aplicação a 10.000 gera uma verdade em grau 0, correto? Então, em algum momento, a aplicação de careca, em algum momento na sequência, a aplicação de careca tem que começar a deixar de gerar uma verdade em grau 1 e começar a gerar uma verdade em grau um pouquinho menor do que 1. Talvez seja no A1, né? Já na pessoa com 1 fio de cabelo. Mas o que isso significa? Isso significa que vai ter uma fronteira precisa entre um último caso ao qual a aplicação de careca gera uma frase totalmente verdadeira, uma frase verdadeira em grau 1, e o primeiro caso ao qual a aplicação de careca vai gerar uma frase verdadeira em grau menor do que 1. Nós temos aqui uma fronteira. E essa fronteira é tão inaceitável quanto aquela fronteira postulada pela imagem clássica e aquelas fronteiras postuladas pela imagem tripartida. Na verdade, a perspectiva gradualista vai implicar, talvez nessa sequência que eu falei, milhares de fronteiras. Então, ao invés de uma fronteira, como a imagem clássica, ou duas fronteiras, como na imagem trivalente, você vai ter agora, talvez, milhares de fronteiras. E isso torna a perspectiva gradualista menos plausível do que a perspectiva clássica e ainda menos plausível do que a perspectiva tripartida. E por que isso? Porque agora você tem ainda mais fronteiras. E se era difícil explicar a fronteira postulada pela imagem clássica e as duas fronteiras postuladas pela imagem trivalente, vai ser muito mais difícil explicar as milhares de fronteiras postuladas pela imagem gradualista com relação, por exemplo, ao predicado careca. Tá? Então, o que acontece? Tanto a imagem tripartida quanto a imagem gradualista parecem postular fronteiras que são igualmente inaceitáveis, são tão inaceitáveis quanto aquela postulada pela imagem clássica. Né? A definição que eu dei de imprecisão, a definição parcial, que foi uma definição parcial, ela explica o que há de errado com todas essas três. O problema com cada uma dessas teorias é que elas estão postulando não uma fronteira entre verdadeiro e não verdadeiro, mas uma fronteira entre os casos aos quais a aplicação do predicado gera algum valor de verdade e os casos aos quais ele não gera aquele valor. A imagem clássica postula uma fronteira entre os casos aos quais a aplicação do predicado vago gera uma verdade e os casos aos quais gera uma falsidade. A perspectiva tripartida
postula uma fronteira entre os casos aos quais gera verdade e os casos aos quais nem gera verdade nem gera falsidade. E uma fronteira entre os casos aos quais nem gera verdade nem falsidade e os casos aos quais não gera uma falsidade. Duas fronteiras. A perspectiva gradualista vai gerar um monte de fronteiras, né? Uma fronteira entre os casos aos quais a aplicação do predicado gera uma verdade de grau 1, os casos aos quais gera menor e por aí vai. Bom, pois bem. Então, cada uma dessas perspectivas, o que soa para a gente inaceitável nelas é que cada uma delas postula uma fronteira entre casos aos quais a aplicação do predicado gera determinado valor de verdade e casos aos quais ele não gera aquele valor de verdade. Então, a minha ideia é que um predicado deve ser impreciso somente se não aceita essa perspectiva. Lembra? A gente introduziu o conceito de imprecisão para exprimir o sentido no qual predicados vagos são destituídos de fronteira, não é mesmo? Só que predicados vagos não parecem admitir nem as fronteiras postuladas pela imagem clássica, nem as fronteiras postuladas pela imagem tripartida, nem as fronteiras postuladas pela imagem gradualista. Então, uma definição de imprecisão deve excluir todas as fronteiras. A minha definição parcial exclui, né? Então, o predicado é impreciso somente se não admite fronteiras entre os casos aos quais a aplicação dele gera um determinado valor e os casos aos quais gera outro valor. Tá? Ou melhor, os casos aos quais não gera aquele valor. Pois bem, o que a gente precisa é uma caracterização de vagueza que nos permita acomodar a ideia de que predicados vagos são imprecisos nesse sentido, né? Acomodar a ideia de que predicados vagos não admitem esse tipo de fronteira, não admitem nenhuma fronteira entre os casos aos quais gera um determinado valor e os casos aos quais não gera aquele valor. A minha sugestão, já antecipando aqui, é abandonar de vez a ideia de que predicados vagos cortam o mundo em certo número de partes. O problema das teorias anteriores é que cada uma delas está dizendo o seguinte: um predicado vago corta o mundo. A imagem clássica diz que ele corta o mundo entre uma extensão positiva e uma negativa. A imagem tripartida diz que ele corta o mundo entre uma extensão positiva, uma negativa e uma penumbra. A imagem gradualista diz que ele corta o mundo entre os casos aos quais ele se aplica em grau 1, os casos aos quais ele se aplica em grau 0, os casos aos quais ele se aplica em grau x, y, z, etc. Né? Cada uma dessas teorias está dizendo que predicados vagos cortam o mundo. E depois, é claro, isso é bastante natural, porque depois você interpreta as condições de verdade de uma frase contendo um predicado vago em termos desses cortes. Então, por exemplo, de acordo com a imagem clássica, Sagi é careca é verdadeiro, sei somente se eu, Sagi, estou na extensão positiva de careca. De acordo com a imagem gradualista, Sagi é careca é verdadeiro quando eu estou no conjunto dos que são... De acordo com a imagem gradualista, Sagi é careca é verdadeiro em grau 1 quando eu estou no conjunto dos objetos que são carecas em grau 1. Né? Verdadeiro em grau X quando eu sou membro do conjunto dos objetos que são carecas em grau X, e por aí vai. Então, cada uma dessas teorias diz que o predicado careca corta o mundo em certas partes para depois poder interpretar as condições de verdade das frases que contêm esse predicado em termos desses cortes, né? Isso é muito natural. Isso é como a gente gostaria que a linguagem fosse. Tá? A gente gostaria que a linguagem fosse assim. A linguagem deveria ser assim. Mas minha sugestão é que a vagueza mostra que a linguagem, pelo menos linguagens vagas, não são assim. Predicados vagos simplesmente não cortam o mundo, eles não estabelecem qualquer corte. Tá? E nesse sentido que eles não possuem fronteira. Claro, isso tem consequências. Isso tem consequências, por exemplo, de que frases contendo predicados vagos são destituídas de condições de verdade, por aí vai. São consequências drásticas. Tá? Como eu disse, eu não vou apresentar nenhum argumento decisivo a favor disso, mas eu vou começar a apresentar aqui alguns aspectos da minha tese acerca da vagueza. Pois bem, o primeiro elemento da tese que eu quero defender aqui, quero sugerir aqui, é o que eu chamo de tese da arbitrariedade. Isso ainda não é a teoria da vagueza propriamente dita, mas o primeiro aspecto dela é a tese da arbitrariedade.
Essa tese basicamente é a afirmação de que predicados vagos são predicados arbitrários. Então o que a gente tem que ver aqui é o que raio são o que raio é um predicado arbitrário, né? O que é ser um predicado arbitrário? Eu vou ilustrar o ponto com exemplos, mas primeiro eu vou dar as 3 características que eu acho que constituem, tá, um predicado arbitrário. Então um predicado F é arbitrário quando satisfaz as 3 seguintes características. 1. Existem objetos tais que é permissível aplicar F a eles e também é permissível aplicar não F a eles. Ou seja, é permissível aplicar F a esses objetos e também é permissível negar F desses objetos. Não simultaneamente. Obviamente, eu não posso dizer, por exemplo, de nenhum objeto que ele é tanto careca quanto não careca. Tá? Bom, 2. Condição 2. F admite mais de uma, geralmente muitas, precisões. Há muitas precisões de F que um falante poderia adotar. Tá? Então essa é a condição 2. Todas elas vão ser explicadas já já. Condição 3. A escolha por uma ou outra precisão pode ser feita com base em razões práticas, ou mesmo sem quaisquer razões. Vamos ilustrar esse ponto? Imagine que um técnico de escola, de uma escolinha, tenha que dividir times de basquete, beleza? Então ele tem 10 estudantes. Para simplificar, a gente vai supor que os estudantes são chamados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? E a gente vai estruturar esses estudantes da seguinte maneira. O estudante 2 é 1 centímetro maior que o estudante 1. O 3 é 1 centímetro maior que o 2. O 4 é 1 centímetro maior que o 3. O 5 é 1 centímetro maior que o 4. E por aí vai. Cada um sendo 1 centímetro maior, né, que o anterior. Ok? Agora, o ponto aqui é o seguinte. O técnico vai ter que dividir, tá, times de basquetebol. Vai ter que dividir os estudantes. Há muitas coisas que o técnico pode fazer e há muitas coisas que o técnico não pode fazer. Vamos dar um exemplo aqui primeiro sobre o que o técnico não pode fazer. Aqui a tarefa dele é a seguinte, ele tem de montar, dividir o time de acordo com o predicado alto, ou seja, ele tem de colocar os altos de um lado e os não altos do outro. Tá? Então uma coisa que ele não pode fazer, ele não pode colocar o jogador 6 no time não alto e depois colocar o 5 no time alto. Por que ele não pode fazer isso? Porque o 6 é mais alto que o 5. Se ele colocou o 6 no time não alto, o 5, que é mais baixo que o 6, também tem de ir para o time não alto, não é mesmo? Se uma pessoa com 1,90 m não é alta, então uma pessoa 1 centímetro mais baixa, com 1,89 m, também não é alta, né? Então, isso ele não pode fazer. Ele não pode colocar um jogador no time alto, no time não alto, e depois colocar um jogador que é mais baixo que ele no time alto, né? Isso ele não pode fazer. Então tem coisas que o técnico não pode fazer. Pois bem, mas também tem muitas coisas que o técnico pode fazer. Por exemplo, o técnico poderia colocar o jogador 1 no time não alto, 1 é o mais baixo de todos, ele poderia colocar 1 no time não alto e todo o resto, de 2 a 10, no time alto. Ele pode fazer isso. Ou então o técnico poderia colocar do 1 ao 6 no time não alto e do 7 ao 10 no time alto. Ele pode fazer isso, né? Ou então ele pode colocar do 1 ao 5 no time não alto e do 5 ao 10 no time alto. Então, há muitas divisões que o técnico pode adotar. Eu digo que todas essas divisões respeitam as regras de uso do predicado alto. Tá? Nenhuma delas viola as regras básicas de uso desse predicado. Né? Existem divisões que violam, a gente viu, tem divisões que são proibidas, porque elas violam as regras de uso do predicado. Mas tem muitas divisões que são igualmente permissíveis. Eu digo que elas são igualmente arbitrárias do ponto de vista semântico, do ponto de vista das regras de uso do predicado. Tá? Todas essas 3 últimas que eu falei são igualmente arbitrárias. Mas isso do ponto de vista semântico. Mas isso significa que elas são igualmente boas? Não, não significa que elas são igualmente boas. Só a última delas, a última divisão que eu falei, coloca do 1 ao 5 no time não alto
e do 6 ao 10 no time alto. Essa última é claramente melhor do que todas as outras. E por que ela é claramente melhor do que todas as outras? Porque ela dá pra gente 2 times completos de basquete. Se o propósito era montar times de basquete, essa é a melhor divisão, de acordo com o predicado alto, um time alto e não alto, essa é a melhor divisão, porque ela vai te dar 2 times de basquete, 2 times completos de basquete, né? Então, o que acontece aqui? Há várias divisões que são igualmente permissíveis. Mas uma delas é melhor para os fins práticos em jogo no contexto, né? Eu digo, então, que eu exprimo isso dizendo que, apesar de haver várias divisões que são semanticamente igualmente arbitrárias, do fato de que 2 ou mais divisões são semanticamente igualmente arbitrárias, não se segue que elas sejam pragmaticamente igualmente arbitrárias. Alguma delas pode ser melhor para as metas, fins, objetivos dos falantes, né, e ouvintes no contexto de uso. Nesse caso, a última divisão, que coloca de 1 a 5 no time baixo e de 5 a 6, de 5 a 10 no time alto, é melhor para o propósito de jogar basquete, porque te dá 2 times completos de basquete, né? Mas vamos complicar um pouco a situação aqui. Vamos dizer que chegou um novo jogador, um jogador que eu vou chamar aqui de João, tá? O que acontece? Agora, João é meio centímetro mais alto que o jogador número 5 e, portanto, meio centímetro mais baixo que o jogador número 6. Em que time vai João? Vai no time do alto ou não alto? Bom, o técnico pode ter razões práticas para colocar ele no time alto ou no alto, não pode? Ele pode, por exemplo, talvez o time alto esteja precisando de um jogador, talvez o time alto esteja pior, então aí ele tem uma razão para colocar no time alto. Ou talvez ele não goste de João, pode ser que o técnico não goste de João, ele detesta João, então quer colocar no time que está saindo pior. Suponha que seja o time alto que está saindo pior. Então, nesse caso, ele vai colocar João no time alto só para prejudicar João. Então, ele pode ter uma variedade de razões práticas para colocar João num dos 2 times. Mas vamos supor aqui que não existam essas razões, que o técnico não tenha mais razão para colocar João no time alto do que tem para colocar João no time não alto. Tá? Vamos supor isso. Aonde, então, ele coloca João? Meu ponto aqui é que, apesar dele não ter razão para colocar num ou no outro, isso não é paralisante. Né? O técnico não precisa ficar paralisado porque ele não tem razão para pôr João num ou no outro. Ele pode dizer, bom, né, eu vou colocar João no time alto e ponto. E por quê? Porque eu quero. Só isso. Ele pode colocar João no time alto porque ele quer. Sem mais razões. Porque eu tenho que colocar em algum lugar, então eu vou colocar no alto. Ou ele pode colocar no time baixo sem qualquer razão, sem ter nenhuma razão para isso. Porque ele quer. Tá? Sem ter, porque ele tem que colocar em algum lugar, então vai colocar no time baixo, tá? No time não alto, perdão. Então, um ponto aqui é que esse último aspecto é interessante porque, do mero fato de que não há razão para você colocar João em um dos 2 times, não se segue que você não possa colocar. Você pode decidir arbitrariamente em qual time João vai. Tá? Olha que interessante. As regras de uso para o predicado alto permitem o técnico colocar João no time não alto. E também permitem o técnico colocar João no time não alto. Ambos são permissíveis. Ele não pode colocar nos 2 ao mesmo tempo. Mas ele pode colocar um ou no outro. Tá? E ele pode fazer isso por razões práticas ou pode fazer isso por razão nenhuma. Né? Só porque ele quer. Essa história que eu acabei de contar dá as 3 características de um predicado arbitrário que eu tinha mencionado. Ó. Tem objetos que são tais que é permissível classificar eles como F e como não F. Né? Nesse caso, tem vários objetos aí que você pode classificar tanto como alto no presente contexto como não alto. Né? Vários alunos podem ser ou colocados no time alto ou no time não alto. O técnico escolhe. Mas nenhum deles pode ser colocado simultaneamente nos 2 times, mas pode colocar eles em um ou outro. Ambos são permissíveis. É permissível classificá-los como alto e é permissível classificá-los como não alto. Né? F admite
mais de uma precisão. Olha, o alto e não alto aí, você pode estabelecer várias fronteiras entre eles. Você pode estabelecer diferentes divisões entre o time alto e o time não alto, como eu falei. Você pode dividir de tal forma que 1 a 3 esteja no não alto e 4 a 10 esteja no alto. Ou pode dividir de tal forma que 1 a 4 esteja no não alto e 5 a 10 esteja no alto. Ou pode dividir de tal forma que 1 a 5 esteja no não alto e 6 a 10 esteja no alto. Há várias divisões permissíveis para os predicados nesse contexto. Várias divisões entre alto e não alto, né? Isso exprime a nossa condição 2, que um predicado vago admite muitas precisões, né? Isso já é aceitado por diferentes filósofos, mas a gente não precisa entrar nisso aqui. E 3, a condição 3, lembra? A condição 3 era a escolha por uma ou outra precisão pode ser feita com base em razões práticas. Lembra, o técnico poderia ter colocado João em um ou no outro time, precisando assim o predicado alto, né? Dividindo, estabelecendo uma divisão entre o time alto e o não alto ali, por razões práticas, porque ele odeia, porque ele queria prejudicar João, ou porque um time está pior, tanto faz, né? Ou por razão nenhuma, ele pode simplesmente dizer, João, você vai jogar nesse time, ponto. Ah, por quê? Porque sim, ponto, né? Então esse exemplo ilustra, esse não é para ser um exemplo de uso real do predicado, mas ele ilustra as 3 características que eu mencionei de um predicado arbitrário. Tá? Ele também levanta uma objeção. A objeção seria a seguinte: a tese da arbitrariedade viola a intuição de que vagueza é incompatível com precisão. Que eu comecei essa palestra falando que vagueza é incompatível com precisão, que predicados vagos são imprecisos, não podem ser precisos, não é mesmo? Só que o que acontece? Agora eu estou dizendo que um predicado vago admite muitas precisões. Como eu posso dizer que um predicado é vago somente se for impreciso e depois dizer que um predicado vago admite muitas precisões? Eu não estou aqui violando o critério que eu próprio estabeleci no início? A resposta é não. Pela seguinte razão. Para escapar dessa objeção, você tem de assumir o seguinte: quando o predicado é tornado preciso, quando você escolhe uma das precisões admissíveis do predicado, tá? E vale lembrar que o que eu estou chamando de precisão não é só o que um supervalorativista chama de precisão, que é uma fronteira entre extensão positiva e negativa. Eu estou chamando de precisão qualquer fronteira entre um caso ao qual a aplicação do predicado gera certo valor de verdade e um caso ao qual não gera aquele valor. Tá? Qualquer fronteira. Então, fronteira entre casos aos quais se aplica em grau 1 e menor que 1 implica na precisão do predicado. Estabelecer uma fronteira entre extensão positiva e penumbra implica na precisão do predicado. Estabelecer uma fronteira entre extensão positiva e negativa implica na precisão do predicado e por aí vai. Pois bem, para eu escapar da objeção, a objeção, relembrando, eu disse que os predicados vagos são imprecisos e agora eu estou dizendo que eles admitem muitas precisões. Né? Tem alguma coisa errada. Para escapar dessa objeção, eu tenho que dizer o seguinte: quando o predicado vago é tornado preciso, quando ele é precisado, ele deixa de ser vago. Tá? Então, quando o técnico divide os times exatamente em 2, ele está precisando alto e não alto naquele contexto. Ok? Então, eu posso, por exemplo, dividir Careca de tal forma colocar todo mundo que tem até 6.000 fios de cabelo na extensão positiva de Careca e todo mundo que tem e todo o resto na extensão negativa. Eu posso, mas ao fazer isso, eu estou precisando Careca e ao precisar Careca, ele está se tornando não vago. Tá? Então, quando eu preciso um predicado vago, eu assassino a vagueza dele. A analogia aqui é a seguinte: a gente sabe que o que está vivo não está morto, né? O que está vivo não está morto. Mas daí não se segue que o que está vivo não possa ser assassinado. Da mesma forma, o que é vago não é preciso. Nada que é vago é preciso. Mas daí não se segue que o que é vago não possa ser precisado. Ocorre apenas que quando você precisa um predicado vago, a vagueza dele desaparece. Similarmente, quando você assassina alguém que está vivo, a vida dele desaparece. Então, o que é vivo não pode estar o que é vivo não pode ser morto, né? Nada pode ser vivo e morto ao mesmo tempo, mas o que é vivo pode ser assassinado. A vida do que é vivo pode ser retirada. De forma similar,
O que é vago não pode ser preciso, mas a vagueza pode ser retirada de um predicado vago. Né? Um predicado vago pode ser precisado e assim deixar de ser vago, tá bom? Mas claro, quando ele é precisado, a vagueza morre, a vagueza desaparece, ok? Isso sugere a seguinte teoria da vagueza. Eu digo teoria porque é uma definição dos predicados vagos, tá? Isso aqui é a minha definição de predicado vago, tá? Um predicado vago é um predicado arbitrário, já defini predicado arbitrário lá, lembre, né? Então, um predicado vago é um predicado arbitrário que precisa ser tornado preciso, isto é, não vago, para contribuir para uma frase que possua condições de verdade. Assumindo que uma frase expressa uma proposição somente se possui condições de verdade, um predicado vago é um predicado arbitrário que tem que ser precisado para contribuir para uma frase que expressa uma proposição. Vamos lá, de forma simples. O que é um predicado vago de acordo com o que eu chamo de teoria da vagueza como arbitrariedade? Um predicado vago é um predicado que tem que ser tornado preciso para poder contribuir para uma frase que tem condições de verdade. Então, olha só. Aqui já está um pouco dos elementos que eu falei lá. Eu estou assumindo que quando o predicado é vago, ele simplesmente não divide o mundo. Ele não divide, ele não estabelece uma divisão entre extensão positiva e negativa, também não estabelece uma divisão entre extensão positiva, penumbra e extensão negativa, também não estabelece uma divisão entre casos aos quais sua aplicação gera verdade em grau 1, menor que 1, grau 0 e por aí vai. Predicados vagos não estabelecem fronteiras, porque predicados vagos não dividem o mundo. Mas, tá, você pode assassinar a vaguez de um predicado vago. Você pode precisar o predicado vago. Somente quando você torna um predicado vago preciso, somente quando você assassina a vagueza dele, é que ele vai passar a dividir o mundo. Aí, nesse momento, sim, ele pode contribuir para uma frase que tem condições de verdade. Somente quando ele é precisado, a frase que contém predicado tem condições de verdade. Então, por exemplo, pensa na frase, Sagia careca. Essa frase é verdadeira, é falsa? Não, ela não é verdadeira, ela não é falsa, ela nem tem condições de verdade se o predicado careca for mantido vago. Claro, eu posso precisar o predicado careca de forma a me incluir, por exemplo, na extensão positiva de careca, ou na extensão negativa de careca, né? Eu posso fazer isso, eu posso me incluir na extensão negativa de careca e precisar o predicado vago de tal forma que a extensão negativa me inclua. Mas ao fazer isso, a frase Sagia careca vai passar a ter condições de verdade, vai passar a ter um valor de verdade. Mas aí o predicado já não é vago mais. Eu não vou desenvolver essa tese, como eu disse, eu queria apenas fazer uma sugestão aqui, mas tem 3 aspectos dessa tese que eu quero chamar a atenção que são especialmente interessantes. Tá? O primeiro aspecto é que, se ela for correta, então é provável, tá? Isso é uma predição que eu estou fazendo aqui, é provável que predicados vagos, nosso uso de predicados vagos, seja amplamente influenciado por uma variedade de fatores. Tá? Como personalidade, preconceitos pessoais, crenças morais, etc. Lembra lá do caso do técnico? Eu disse que o técnico poderia usar seus próprios preconceitos ou sua própria raiva de João para decidir como ele ia dividir os times. Fatores tão arbitrários como os sentimentos do técnico por João podem influenciar em como ele usa os termos alto e não alto naquele contexto. E onde ele decide colocar João naquele contexto. Né? Então, o ponto aqui é que se predicados vagos são realmente arbitrários, e se minha teoria do vagueza está correta, se a definição que eu dei está correta, então é bem provável que nosso uso de predicados vagos seja influenciado por uma miríade de fatores. Fatores, muitas vezes, completamente aleatórios. Isso, olha que interessante, é nosso uso correto. Do ponto de vista semântico, o técnico está correto. Ele não está violando as regras de uso do predicado alto ao colocar João no time alto só porque ele odeia João. Ele não está violando. Ele pode estar sendo um chato. Né? Ele pode estar sendo imoral, ele pode estar sendo isso tudo. Mas ele não está violando as regras de uso do ponto de vista linguístico. Ele está ok. Tá? Mas olha que interessante, se isso é verdade, se as linguagens vagas são influenciadas dessa forma, então
faz sentido, e aqui eu estou a especular, tá, gente? Estou a especular. Faz sentido certas perspectivas sociais acerca da linguagem, certas críticas sociais acerca da linguagem. Por exemplo, faz sentido suspeitar que muitos dos nossos usos da linguagem sejam influenciados por preconceitos, por exemplo. Né? E faz sentido dizer, olha, você deveria parar de usar assim, porque esse tipo de uso é talvez sexista, ou esse tipo de uso da linguagem é talvez imoral de qualquer outra forma. Tá? Isso não eu não estou dizendo que toda crítica dessa está correta, estou dizendo que se a teoria da vagueza como arbitrariedade está correta, abre-se o espaço para esse tipo de crítica. Abre-se o espaço. Tá? Porque a linguagem, as regras da linguagem por si só, das linguagens vagas, permitem usos imorais. Então, quer dizer, se a gente quer evitar esse tipo de uso, a gente tem de ir além das regras semânticas, a gente tem de ir além da semântica propriamente dita e começar a, digamos, gerenciar o modo como nós usamos de acordo com também razões morais, né, e por aí vai. Às vezes, isso, novamente, é puramente especulativo. Tá? Uma segunda consequência que poderia ter esse tipo de tese. A maior parte dos nossos proferimentos falha em exprimir uma proposição. O que acontece aqui? Eu disse que uma frase como Sagia Careca tem condições de verdade, exprime uma proposição, somente quando careca é tornado preciso. Mas raramente o nosso careca é tornado preciso em contextos cotidianos, não é mesmo? Raramente quando você usa alto, careca, velho, magro, qualquer jovem, morto, vivo, raramente quando você usa esses predicados em contexto cotidiano, você precisa eles. Mas se é verdade que a gente raramente torna esses predicados precisos, como eu desconfio que seja, então também é verdade que a gente raramente consegue exprimir uma proposição, que nossos proferimentos de frases vagas raramente têm condições de verdade. Então, nossos proferimentos da forma A é careca, A é alto, A é jovem, A está vivo, A está morto, raramente sequer tem condições de verdade. Eles não apenas falham, usualmente, eles não apenas falham em ser verdadeiros ou falsos, mas usualmente eles nem têm condições de verdade. Isso é uma condição bastante radical. É o que é chamado de niilismo semântico. A maior parte dos nossos proferimentos falha em ter valor de verdade, falha em até mesmo ter condições de verdade. É uma versão forte do niilismo semântico. Tá? Pois bem, isso significa que boa parte das nossas crenças acerca da linguagem natural são equivocadas. A gente tende a interpretar a linguagem natural como geralmente correndo bem. Né? A gente tende a interpretar como a gente tendo sucesso em dividir o mundo com nossos predicados e nossos proferimentos, tendo condições de verdade e tendo até mesmo valor de verdade. Se a tese da vagueza como arbitrariedade, mais especificamente a teoria da vagueza como arbitrariedade, né, da qual essa tese da arbitrariedade é um elemento, se a teoria da vagueza como arbitrariedade está correta, então essas crenças comuns acerca da linguagem provavelmente estão equivocadas. Né? Bom, pois bem, eu estou plenamente consciente de que eu não prestei argumentos decisivos a favor de nada disso aqui. E não era meu objetivo apresentar argumentos decisivos. O ponto aqui é te mostrar uma tese muito radical e que essa tese muito radical não surge do nada. A motivação inicial para a gente começar a tomar esse tipo de tese como uma possibilidade genuína. E ela levanta um problema muito interessante. Se for mesmo verdade que nossos proferimentos geralmente falham em exprimir uma proposição, que geralmente falham em ter condições de verdade, a gente vai ter um problemão para explicar a comunicação. Porque geralmente a gente entende a comunicação rolando em termos de pessoas proferindo coisas que são verdadeiras ou falsas, especialmente coisas que têm condições de verdade. Mas se nada disso ocorre, como a gente explica a comunicação? Esse é um problema levantado pelo niilismo. Há explicações para isso, certamente. O desafio aqui é que você tem que explicar a comunicação dando menos importância do que normalmente se dá para conceitos como verdade, conceitos semânticos, conceitos como verdade, implicação e etc. Mas essa é outra história. A gente vai ficar com um problema aqui sem a solução. Tá? Então, enfim... É bem provável que ninguém aceite, né, claro, essa tese, a teoria de vagueza como arbitrariedade, principalmente porque ela tem consequências muito drásticas, como o niilismo semântico.
Porém, se eu tive sucesso aqui, vocês conseguiram entender que pelo menos essa tese não surge do nada. Há motivação inicial para ela. Tá? A motivação inicial é reconhecer que predicados vagos são de fato imprecisos, num sentido de imprecisão que pode ser aceito. Tá? Porque a gente viu que o sentido dado pela teoria tripartite, o sentido dado pela teoria gradualista, é tão inaceitável quanto o sentido dado pela perspectiva clássica dos predicados. Mas é claro, há um longo caminho a percorrer, a gente teria de explicar como a comunicação é possível, a gente teria de responder se é possível uma teoria da comunicação que não dê tanta importância a conceitos como verdadeiro, como verdade, falsidade, condições de verdade, implicação e etc., noções semânticas em geral. Né? Isso tem sido feito, Brower e Sider, por exemplo, em Vague, So Untrue, tentam fazer algo desse tipo, isso tem sido feito. A gente, em filosofia, tenta encarar esse tipo de desafio. Essa não é nem de longe a tese mais popular sobre vagueza, mas eu espero que tenha servido como pelo menos um estímulo para reflexão e para que eu tenha conseguido pelo menos mostrar que ela é uma possibilidade que deve ser levada em conta, que não deve ser excluída de primeira. Em filosofia, a gente às vezes chega a coisas que são aparentemente absurdas, mas depois a gente vê que a coisa não era tão ruim assim, não é mesmo? A gente acaba conseguindo explicar o que aparentemente parecia inexplicável. Enfim, a gente fica por aqui, foi um prazer, um grande abraço a todos vocês. Beleza, pessoal? Estou aqui para fazer um vídeo para responder uma pergunta que me foi feita durante minha palestra contra a verdade e a falsidade e que não deu tempo de eu responder apropriadamente lá no chat ao vivo. Só vou lembrar um pouquinho aqui o que eu defendi. O meu objetivo foi apresentar uma definição de vagueza que fosse capaz de reconhecer o sentido no qual predicados vagos são linguisticamente imprecisos. Eu defendi que predicados vagos são imprecisos no sentido forte de que não existe uma fronteira entre os casos aos quais sua aplicação gera determinado valor de verdade e os casos aos quais não gera aquele valor de verdade. Bom, após discutir o conceito de imprecisão, eu então defini predicados vagos da seguinte forma. Um predicado é vago quando um predicado arbitrário que precisa ser tornado preciso, consequentemente não vago, a fim de contribuir para uma frase que tenha condições de verdade. Ou, indo em outras palavras, um predicado vago é um predicado arbitrário que precisa ser tornado preciso, isto é, não vago, a fim de contribuir para uma frase que exprime uma proposição. A gente viu que essa definição, apesar de ter a vantagem de acomodar o sentido no qual predicados vagos são imprecisos, ela tem uma série de consequências drásticas. E me foi perguntado o seguinte: será que a gente não evita todo o problema se reconhecer que predicados vagos são relativos a classes de comparação? Se reconhecer, por exemplo, que quando a gente diz que alguém é alto, a gente não está dizendo que ele é alto simplesmente alto. A gente está dizendo que ele é alto em comparação a jogadores de basquete, por exemplo. Ou que ele é alto em comparação a filósofos, por exemplo, ou algo assim. Em primeiro lugar, a primeira coisa importante a ser notada aqui, a resposta é mais ou menos, sim e não. Bom, primeiro, repara que reconhecer classes de comparação não evita o problema da vagueza. Não apenas o conceito ou o predicado de alto é vago, também o conceito ou o predicado de alto para um jogador de basquete ou alto em comparação a jogadores de basquete é vago. Assim como é intuitivo que não existe uma fronteira precisa entre os casos aos quais a aplicação de careca gera um determinado valor de verdade e os casos aos quais ele não gera aquele valor de verdade, é intuitivo que não existe uma fronteira precisa entre os casos aos quais a aplicação de careca para um filósofo gera determinado valor de verdade e os casos aos quais ele não gera. De forma similar, também é intuitivo que não existe uma fronteira precisa entre os casos aos quais a aplicação de alto para um jogador de basquete gera determinado valor de verdade e os casos aos quais ele não gera. Quantos centímetros exatamente uma pessoa precisa ter para ser alto para um jogador de basquete?
Será que para qualquer número que você escolher, essa vai parecer uma escolha arbitrária? Né? Parece que alto em comparação a jogadores de basquete também é vago, também não admite fronteiras. Se isso está correto, então reconhecer classes de comparações não evita o problema da vagueza. De fato, é geralmente reconhecido que predicados vagos inclui, pelo menos a maior parte deles, é provável que não todos, mas a maior parte deles, inclui comparações implícitas desse sentido, que são relativos à classe de comparações, né? Mas isso não evita o problema da vagueza pelas razões que eu acabei de dar aí. Então, um predicado, mesmo quando você inclui algo do tipo em comparação aos jogadores de basquete, em comparação a uma classe X ou Y, ele permanece vago. Agora é importante notar uma coisa, é claro que um falante, eu também defendi que um falante pode tornar o predicado vago preciso. Nesse caso, lembra, ele vai assassinar a vagueza do predicado vago. Ele pode fazer isso em um contexto. E ele pode fazer isso recorrendo a uma classe de comparação, mais um padrão para comparar os itens entre elas, os elementos dessa classe. Então, por exemplo, suponha que eu diga João é alto. E aí você me pergunta, o que você quer dizer com alto? E eu digo assim, não, eu quero dizer com alto que João é mais alto do que a maioria. Então, nesse caso, aparentemente, eu estou precisando o predicado alto. Isso é perfeitamente compatível com a minha tese. Eu estou precisando do predicado alto, consequentemente, ele deixa de ser vago nesse contexto específico. Mas essa é uma precisão que eu estou fazendo em um contexto específico. E de modo algum representa a fronteira que o próprio predicado estabelece. O predicado alto não divide o mundo entre as pessoas que são mais altas do que a maioria, as que não são. É fácil ver isso. Compara, por exemplo, imagina, por exemplo, uma circunstância, um contexto no qual a maior parte das pessoas tem 1,60 m, tá? Só que tem pessoas lá com 1,90 m, tem pessoas com 2 metros, tem pessoas com 2,10 m, etc. Mas a maioria tem 1,60 m. Aí imagina que eu tenho 1,61 ou 1,60 mais 1 milímetro, talvez. Imagina isso. Bom, o que acontece? É perfeitamente... Você pode, se você precisar o predicado alto como mais alto do que a maioria, então eu vou ser alto nesse contexto. Mas é evidente que alguém pode muito bem preferir me classificar como não alto nesse contexto. Então o predicado em si mesmo, ele não divide o mundo entre aqueles que são mais altos do que a maioria e aqueles que não são. Isso é algo que um falante individual em um contexto pode determinar, né? É uma fronteira que um falante pode determinar em um contexto específico de uso do predicado alto. Então, resumindo, meramente introduzir classe de comparação não resolve o problema da vagueza. No entanto, se você for muito específico, introduzir uma classe de comparação junto com um padrão para comparar itens entre elas, os elementos dessa classe, você pode, em um contexto, evitar a vagueza. Mas essa é uma situação na qual você está evitando a vagueza em um contexto específico. Dificilmente a classe de comparação que você escolher e o padrão para comparar elementos entre elas vai ser aquilo que dá o significado do predicado em si mesmo. Então, o resultado geral, tudo isso que eu estou falando aqui é consistente, perfeitamente consistente com a tese que eu defendi. Então, é verdade, você pode usar a classe de comparação para tornar um predicado preciso, mas isso é algo que você faz em um contexto, e ao fazer isso você está precisando do predicado e, consequentemente, tornando não vago. Mas predicados vagos em si mesmos não estabelecem fronteiras, nem mesmo quando a gente aceita a tese fraca de que eles envolvem classe de comparação, como a classe dos jogadores de basquete predicado alto, a classe dos filósofos predicado alto e etc. Bom, essa é uma resposta rápida, mas acho que pode ajudar um pouco a dissipar a dúvida aí. Obrigado, foi um prazer novamente apresentar a palestra lá para vocês e um abraço a todos aí.